Olá, Shabbat Shalom, mais uma vez, bem-vindo a todos. Estamos outra vez, começando o estudo, ou tentando começar o estudo sistemático do livro de Jó, né? E o livro de Jó é um livro muito peculiar, um livro muito importante, né? E um livro de uma vasta sabedoria. E o livro de Jó, como muita gente já sabe, né, faz parte da poesia bíblica, né, a maneira poética na qual Deus inspirou todos esses autores bíblicos, né, a trazer consolação e esperança. E o livro de Jó faz parte de uma literatura diferente nas escrituras, né, com respeito aos aspectos poéticos. É algo que a poesia faz de diferente dos demais, né? Por exemplo, é diferente de estudar a história. Por quê? Porque a história ela é muito boa para nós podermos entender os acertos e os erros de todas as pessoas que viveram nesta época. Porém, um aspecto poético, né, é como estar assim em momentos difíceis, né, estar aí tomando um remédio, né, estar aí tirando os sintomas da dor, estar aí sendo apaparicados, né, acariciados pelo Espírito do Eterno. Então, isso é o que faz a poesia bíblica em nossa vida. E algo que nos faz ter esperança é justamente conhecer todos esses aspectos poéticos, né? E, curiosamente, o livro de Jó é um livro, ou um dos livros menos pregado, ou seja, um dos livros menos ensinados a nível geral. Eu, particularmente, né, nesses quase 13, 14 anos que eu tenho aí de estudando a Bíblia, nesse contexto de raízes hebraicas, nunca vi uma pessoa aí ensinando o livro de Jó. Né? Então, em muitas congregações, né, não se fala do livro de Jó, porém o livro de Jó é um livro de uma riqueza assim, literária extraordinária. Por quê? Porque o livro de Jó, ele abarca todos os aspectos filosóficos, né, da mente humana, todos os conceitos filosóficos, religiosos, religioso equivocado, que abundam em nossos dias. Então, tudo que ensina o livro de Jó é algo que se ensina e que é super contraditório ao espírito do que está escrito no livro. Então, nesse estudo do livro de Jó, vamos estar aqui podendo responder alguns tipos de perguntas, né, incluso perguntas controversas, como por que Deus criou o mal? Por que Deus criou o diabo? Por que Deus permite o sofrimento? Né? E será que Deus criou o diabo para destruir o diabo? Ou seja, como é que é isso? O Eterno cria um ser para logo destruí-lo? Então, todos esses aspectos, né, que nos causam muita curiosidade, né, que nos fazem em algum momento questionar a justiça de Deus, então hoje vamos entender e compreender um pouco melhor. Porque quem é que não gosta, por exemplo, nós como seres humanos, de saber dos problemas alheios, né, de escutar o que está se passando com o vizinho, com a vizinha e etc. Então, o ser humano, por sua essência, ele já gosta disso, né? Então, é parte da natureza humana gostar de ficar sabendo, se inteirando dos problemas alheios, né? E esse tipo de coisa fascina o ser humano. Então, se a gente gosta de ficar sabendo dos problemas alheios, se você gosta de que, ou seja, se a gente somos um daqueles que aumenta a audiência das novelas, né? Inclusive a palavra novela, né, em espanhol significa não vê-las, né? Ou não velas, porque não em espanhol significa não. Então, não vê-las, não veja as novelas. Então, não temos que ver, porém, nós não fazemos caso ao título e estamos aí no Big Brother, assistindo esses programas de confinamento, todos esses programas que nos atraem, para a gente ficar inteirado do que está se passando 24 horas com pessoas. Então, esse aspecto da natureza humana vai ser muito satisfatório no dia de hoje, por quê? Porque vamos nos inteirar de uma bronca de alguém, uma super bronca, um grande e grave problema de alguém que teve, né, e esse personagem Jó, e vamos saber se nós vamos aqui hoje sair consolados, né? Porque se nós gostamos de saber o que se passa na vida alheia, porque todos nós nos inteiramos de que alguém está padecendo, nós ficamos assim meio aliviados, né, dos nossos problemas, então começamos a pensar que nós não somos os únicos, que não somos os únicos que estamos tão mal assim. Por quê? Porque nós estamos vendo outras pessoas com problemas piores. Então, no dia de hoje, vamos aqui estar sendo muito consolados ao ver o que esse homem Jó, como ele padeceu, né, como dificilmente alguns de nós aqui teríamos padecido ou chegar a padecer o que ele padeceu. Então vamos saber qual é o ensinamento de todo esse sofrimento que Jó teve
E vamos aqui nos dar conta de outra coisa, que entre mais pensamos saber, que entre mais pensamos que conhecemos acerca da vida, mais nos damos conta que menos sabemos. Porque existe uma frase de um cientista aí, que disse que homem, pobre homem, tão ignorante naquilo que mais sabe. E o que isso quer dizer? Que naquilo em que mais você pensa que você é melhor, ou naquilo que mais pensamos que somos os melhores, naquilo que mais tratamos de estudar, de ser especialista, nós vamos nos dar conta que nos falta muito por conhecer. Então, entre mais uma pessoa se mete a querer ser um expert em algo, isso está muito difícil que essa pessoa chegue a dominar. Então, assim que uma das mais grandes tragédias que nos pode acontecer e nas quais nós podemos deixar de aprender é quando nós chegamos a considerar que nós já sabemos muito. Porque no momento em que eu digo, não, isso eu já sei, irmãos, eu não preciso saber disso aí, ou seja, isso aí eu já domino. Então, quando eu e você pensamos assim, ou seja, isso é um sinal de que nós somos ignorantes. Né? E por quê? Porque pensamos que dominamos as coisas. Então, quando nós digamos, esse tema eu já domino, eu já sei disso aí, então nós estamos justamente nos dando a entender que nós não sabemos de nada. Por quê? Porque entre mais nos damos conta, entre mais aprendemos, e aí descobrimos que isto é um mundo que não se conhece. Então, disso se trata o livro de Jó. Então, no capítulo 1 e no capítulo 2 do livro de Jó, está justamente a chave para a gente poder entender todo o livro de Jó. E, curiosamente, o capítulo 1 e o capítulo 2 de Jó, nós não saberíamos se esses dois capítulos não tivessem sido escritos. Porque se não houvesse escrito o capítulo 1 e o capítulo 2, nunca saberíamos o que aconteceu no âmbito espiritual. Então, da mesma maneira, tem muitas coisas que acontecem em nossas vidas que nós não sabemos o que está acontecendo nos bastidores. Ou seja, não sabemos no mundo espiritual, no mundo do eterno, porque se permite certas coisas na vida do ser humano. Então, nós somente vamos ver as evidências do material, porém nós não sabemos o porquê está se passando essas coisas na região ou nas regiões celestiais. Então, tudo o que se passa aqui na Terra é o resultado e as consequências de decisões que se tomam no céu. Absolutamente tudo o que se passa aqui é por algo. É um veredito que foi dado no céu. E às vezes nós andamos por aí com raiva, irado, ou falando mal, dizendo o que aconteceu, e por que aconteceu isso comigo, logo comigo, e por quê, e por quê, e por quê. Porém, a pergunta seria, será que lá no céu se deu esse veredito? Será que você sabe o que Deus está planejando fazer na tua vida? Sabe por quê? E a resposta é óbvia que não. Então, aqui no capítulo 1 e no capítulo 2 é onde vamos ter essas respostas. Então, esse livro de Jó é um dos livros mais antigos, não tanto com respeito aos acontecimentos, porque, obviamente, o livro de Gênesis, enquanto aos acontecimentos, é mais antigo, porém o livro de Jó, ele é mais antigo quanto à escritura, okay? Enquanto a tempo em que se escreveu. Por quê? Porque o livro de Jó, ele foi escrito aproximadamente 2.000 anos antes da chegada do Messias. Então, estamos aqui falando de um livro que se escreveu aproximadamente há 4.000 anos atrás. E não somente o livro de Jó, ele é um dos mais antigos da Bíblia, senão da literatura universal, da poesia universal. Porque eu não sei hoje em dia, mas sempre, antigamente, se usava muito o livro de Jó em matéria de literatura. Por quê? Porque é um livro poético. Né? O livro de Jó é um livro, contém uma história da vida real, porém que está escrita em forma de poesia. Então, em muitos capítulos de Jó, que nós não vamos assim se meter a fundo nos outros capítulos, porque é como que só um bate-boca entre Jó e os amigos, é Jó respondendo aos amigos de forma poética. Então, o livro de Jó é um livro muito velho, então todas essas questões que manejam o sofrimento, tudo que se passa aqui, se escreve de uma maneira poética. Se utiliza certos aspectos da poesia hebraica, diferente da poesia que nós conhecemos no Ocidente. Por quê? Porque a poesia que nós conhecemos, a poesia mais comum, mais popular no Ocidente, né, por exemplo, aqui na nossa cultura, as músicas, né, que nós escutamos, ou seja, a música, a poesia ocidental, ela tem muito a ver com o quê? Com rima. Ou seja, se faz rimas, né, se fazem pequenos corinhos, porém a poesia hebraica ela é totalmente diferente. A poesia hebraica consiste em contrastes, ou seja, utiliza contraste, ou seja, de repente, para ressaltar uma ideia, nos fala de um contraste, ou seja, primeiramente fala da luz, para nos ensinar acerca por exemplo, das trevas, ou seja, usa a luz para contrastar com a escuridão, com as trevas.
E também nos fala de paralelismo, usando exemplos da natureza, e aí se trata de nos ensinar acerca de algum princípio espiritual. E lembrando que Yeshua, ele utilizou muito esse tipo de poesia sobre a agricultura, usou muito em parábolas de o semeador, e olhando para os passarinhos, etc., para trazer um princípio físico às pessoas. Então, Yeshua ensinava em base a princípio, ou seja, ensinava um princípio espiritual por meio de paralelismo com a natureza. E um dos aspectos fundamentais que vamos aprender aqui é que existem coisas que definitivamente nós nunca iremos saber. Então, todo esse sofrimento que Jó viveu, e mesmo que ele pediu resposta a Deus, ao final do livro de Jó, vamos saber que Deus não dá a resposta a Jó. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas vão a uma igreja, vão a um congresso, vão a uma reunião. Hoje eu quero que Deus me responda porque eu estou sofrendo. Quero assim que Deus me dê dados, Deus me diga assim exatamente a razão porque eu tenho vivido tudo o que eu vivi. E se você tem essa expectativa na tua vida, pois você vai se decepcionar. Por quê? Porque Deus não deu a resposta a Jó do porquê ele estava sofrendo ou porquê ele passou tudo aquilo ali. E ao final do livro de Jó, o Eterno revela, ok? Porque Deus não disse a Jó o porquê desse sofrimento. Então, Deus não dá resposta ao sofrimento por uma simples razão. Por quê? Porque não há resposta para o sofrimento. Porque a resposta é o próprio Eterno. Nós não temos que buscar uma resposta. Por quê? Porque o Eterno é a resposta. Então, aqui vamos saber aspectos de não querer assim tanto interrogar ao Eterno, senão aspectos mais grandes que o Eterno quer nos ensinar. E o Eterno quer nos ensinar a confiar nele, que às vezes nós não entendemos o que está se passando, porque ele sabe o que está se passando conosco, e ele vai utilizar isso para o nosso próprio bem-estar. E é interessante por quê? Porque o apóstolo Tiago, em sua carta, no capítulo 5, no versículo 11, ele vai dizer aqui que Deus, ao final de tudo que ele fez com Jó, ele quis ensinar algo a Jó. Ele quis ensinar a Jó que ele é misericordioso e ele é compassivo. E disse, Tiago 5,11, eis que temos por bem-aventurados os que sofreram, ouvistes qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Deuteronômio 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, é nas piores crises, nos piores momentos, que nós vamos refletir acerca do verdadeiro sentido da vida. É aí, no momento mais difícil da vida, que nós vamos poder entender que o caminho de Deus não é o nosso caminho. Que os nossos pensamentos não são seus pensamentos, que assim como o céu está mais alto do que tudo que possamos ver e imaginar, assim também são nossos pensamentos em comparação ao pensamento de Deus, que excedem todos os nossos pensamentos. Isso é o que nós vamos aqui ver no livro de Jó. Então, assim que no capítulo 1 de Jó, né, e lembrando quem foi que escreveu esse livro, né, não se sabe exatamente quem escreveu, porém é muito provável que tenha sido escrito por Moisés, né, ou provavelmente o próprio Jó. Porém é interessante que existe uma parte no livro de Jó que diz, ele mesmo fala que quem me dera que escrevesse essas palavras, ou seja, como que Jó falando com alguém, quem me dera que eu escrevesse. Então essa história de Jó é uma história dos tempos dos patriarcas. Por quê? Porque Jó foi contemporâneo de Abraão. E em Gênesis capítulo 10, verso 29, aparece um homem praticamente com o nome de Jó, ok? E diz o seguinte, Gênesis 10, 29. A Ofir e a Havilá e a Jobabe, ou Jovabe em hebraico, todos esses foram filhos de Joctã. Então, muitos comentaristas judeus, rabinos, dizem que esse Jobabe era Jó. Então, não sabemos exatamente quem foi Jó, porém Jó foi um homem que, por suposto, conhecia o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, aqui no capítulo 1 de Jó, no versículo 1, diz o seguinte, havia um homem na terra de Uz. E essa terra de Uz é uma terra próxima ao território de Midian, em Êxodo capítulo 2, quando saíram aí do Egito, Moisés, e quando Moisés mata um egípcio aí e foge para o território de Midian. E aí foi onde Moisés se casou com uma mulher medianita.
E é por isso que muitas pessoas, muitos rabinos, atribuem o livro de Jó a Moisés. Por quê? Porque aconteceu nessa região de Midian. E essa cidade de Uz, ok? Não é a cidade de Oz, do mágico de Oz, é a Uz, né, de Midian. Então, isso aqui, que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Ou seja, o nome Jó, em hebraico, é a palavra Iov, ok? E a palavra Iov, em hebraico, significa odiado. Okay? Então, disse que cujo homem era Jó, e disse que este homem era o quê? Perfeito. Agora, perfeito em que sentido? Será que Jó era um perfeito, assim, impecável? Porque a palavra perfeito em hebraico não significa que eu e você não tenhamos nenhum erro. Quando se fala que alguém na Bíblia ele é perfeito, não significa que essa pessoa nunca cometeu um erro, nenhuma classe de pecado. Porque não é esse o sentido, porque perfeito somente existe o eterno. Agora, veja né, em hebraico, em português nós não vamos entender, porém se a gente vai ao hebraico, nós vamos ver que, como o tradutor traduziu de forma diferente. Em Gênesis capítulo 25, verso 27, diz o seguinte: e cresceram os meninos, e Esaú foi homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E em Jó capítulo 1, verso 1, disse que Jó era um homem perfeito. Agora, curioso, por quê? Porque desses dois versículos, nós poderíamos concluir que Jacó era um homem simples demais, apenas uma pessoa comum, nada de especial. Porém, Jó, nós vemos aqui, era assim algo extraordinário, era um ser perfeito. Porém, se você acha interessante, quando a gente consegue pelo menos entender um pouco de hebraico, é que a palavra perfeito em Jó capítulo verso 1 é uma tradução da palavra tam, né? E tam é uma palavra que se traduziu aqui em Gênesis capítulo 25, 27 como simples. Então, por que no caso de Jacó, o tradutor não traduziu Jacó como um homem perfeito, senão como um homem simples, assim como ele fez com Jó? Então, este aqui, irmão, é outro caso de tradutores que confiam, por exemplo, no texto grego, ok? Como base, assim, base única, que o grego é o importante, não o hebraico. Por quê? Porque o grego usa a palavra amemptos, né, G27, G273, que significa sem culpa, para Jó, e a palavra haplosa, em grego, que é o G 73. Então, a palavra tam, ela pode ser definida como madura em pensamento. Por quê? Porque a raiz do verbo tam, ou tamã, né, que inteiro, ser acabado, ser completo, e daí vem o verbo tamim, ou tamim. Então, na verdade, não está dizendo aqui que Jó era um homem perfeito no sentido de que ele é um homem assim impecável. Por quê? Porque em Deuteronômio capítulo 18, verso 13, disse: perfeito serás como o Senhor teu Deus. Irmãos, como é que um ser humano, na face desse planeta Terra, pode ser perfeito como um Deus? Como alguém de uma perspectiva limitada pode ser assim perfeito? Perspectiva grega, pois sim, ok? Porém, todos nós não temos defeitos. Porém, no pensamento hebraico, não existe o conceito de perfeito. Uma tradução melhor aqui, mais hebraicamente falando desse versículo de Deuteronômio 18, 13, seria: você estará completo com o eterno, não perfeito como ele. Então, perfeito em hebraico também tem a ver com maturidade, tem a ver com que Jó ele tinha chegado à sua maturidade espiritual. E também aqui disse que Jó era um homem reto, ok? E reto, ou seja, essa palavra reto, ela é a qualidade de fazer o que Deus se agrada, ou seja, tudo o que Jó fazia agradava ao Eterno. E depois que disse que Jó era um homem reto, disse que Jó era um temente a Deus, ok? Ou seja, temente a Deus. E essa palavra temente a Deus é a palavra iaré em hebraico, que significa que Jó ele era um homem que buscava Deus, que buscava fazer aquilo que Deus se agradava. E por último, depois que Jó era um homem perfeito, homem reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Então veja as conexões aqui quando a gente entende o significado hebraico da palavra. Por quê? Porque Jó se desviava do mal, ou seja, uma consequência de ser temente a Deus, de ser perfeito, uma pessoa ser madura espiritualmente, é uma pessoa que vai ser reta, ou seja, uma pessoa que vai procurar fazer o que Deus se agrada, e como essa pessoa faz o que Deus se agrada, ela vai fazer o quê? Se desviar do mal.
Então, se você teme ao Eterno, em todo o tempo você vai querer estar fazendo o quê? Buscando a Deus, se apartando do mal. Por quê? Porque isso é a chave de temer ao Eterno. Por isso que o princípio da sabedoria desse Salomão é o temor a Deus. Por quê? Porque se você teme a Deus, você vai buscar agradá-lo. E se você busca agradar a Deus, como? Guardando os seus mandamentos. E quando você guarda os mandamentos, você vai descobrir que você tem que se afastar do mal. Então, isso aqui em Gênesis 1:2. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Ou seja, já tinha 10 filhos. Ok? 7 homens e 3 mulheres. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Ou seja, uma vida perfeita, uma vida ideal. Jó tinha uma vida excelente, Jó era famoso, Jó era maior que todos os orientais, Jó era um homem bilionário, famoso, com poder, com influência, porém, mais além do que isso, Jó fazia o quê? Agradava a Deus. Então, uma pessoa nesse nível aqui de Jó, para que vai querer saber da Bíblia? Para que vai interessar o céu? Por quê? Porque praticamente ele já estava vendo aqui o céu na terra. Né? Jó estava assim de luxo. Porém, veja o que acontece para nós podermos ver que tudo isso aqui, irmãos, é passageiro, é algo efêmero. Verso 4. E iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 irmãs e comeram e beberam com eles. Verso 5. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes. Ou seja, que os filhos de Jó faziam banquetes, cada um a seu dia. 10 filhos, ou seja, então, os 7 dias das semanas, fazia justamente um banquete e convidava as irmãs. Era 7 irmãos. Então, esses 7 irmãos moravam em casas diferentes e cada um chamava, convidava. Hoje a casa aqui, a festa é na casa de Jozinho. Então, vem as irmãs, amanhã na casa de Josão. E assim, os 7 dias das semanas. Então, irmão, que família, hein? Um homem milionário, que ama a Deus, tem uma família super feliz, que se ama entre si os irmãos, todos vão comer juntos, ou seja, algo assim extraordinário. Porque quantas famílias existem por aí que têm alguns aspectos bons, alguns aspectos positivos, porém nem sequer conseguem se ver por causa da correria do dia a dia, andam assim divididos. Porém aqui em Jó não. Nesse momento aqui a família de Jó era uma família ideal, uma família perfeita. Porém vejamos o que diz o versículo 5. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó, veja o que diz aqui, enviava a Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia o quê? Holocaustos. Ou seja, holocaustos era o sacrifício no qual se pegava um touro e queimava esse touro completamente por cada um dos 10 filhos. Então, diz aqui que Jó fazia o quê? Jó, ele decorrido o turno de dia de seus banquetes, enviava Jó e sacrificava, e se levantava de madrugada, oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração, assim fazia Jó continuamente. Ou seja, Jó se levantava pela manhã e tinha que matar 10 touros diários. E quanto podemos calcular que nós podemos fazer isso hoje? Matar 10 touros, colocar no altar um por um. Então, o que é que se fazia? Era se colocando justamente a mão sobre a cabeça de cada touro, confessando os pecados de cada um dos seus filhos, né, pedindo a Deus, Senhor, te peço perdão, que tu tenha misericórdia de meus filhos, perdoa-os, quem sabe eles pecaram, quem sabe enganaram, quem sabe roubar alguém, tem misericórdia, Senhor. Senhor, todos pecamos, então transfere o pecado dos meus filhos a esse animal inocente e cubra os seus pecados pelo sangue desse animal inocente. E depois disso, Jó degolava o animal, né, depois colocava a lenha, queimava esse animal, e isso já era assim um substituto, uma maneira de como Deus julgava o pecado. Então Jó terminava com fazendo tudo isso que eu acabei de falar aqui, colocando a mão, orando especificamente, já pegava o segundo touro pelo segundo filho, depois pegava o terceiro touro pelo terceiro filho, pelo quarto, pelo quinto, até chegar ao 10º. Ou seja, Jó fazia isso todos os dias. E isso sim, irmãos, é um exemplo e um chamado a ser pai. Porque nós, isso causa até vergonha, né? Porque é vergonhoso para nós no século XXI que nos custa trabalho orar 10 minutos pelos nossos filhos.
Fazer uma oração assim pela manhã, levantando cedo, interceder por nossos filhos, né, pedindo perdão, que o Senhor perdoe, que tenha misericórdia. Ou seja, quanto nos custa trabalho fazer uma oração diária de 10 minutinhos por cada um dos nossos filhos. Que difícil é termos uma disciplina de intercessão, de oração, de estar assim, orando especificamente cada um dos nossos filhos. Então, Jó, ele tinha essa virtude. Então, assim que Jó fazia tudo isso aqui, então Jó era um homem com uma vida espiritual perfeita. Filhos que viviam uma vida maravilhosa. E se aqui terminasse o livro de Jó, poderíamos dizer, uau, que vida celestial a vida de Jó. Né? Isso aqui é outro mundo. Jó vivia aqui no paraíso, no milênio. Porém, bem-vindos ao planeta Terra. Bem-vindos à realidade. E vamos saber o que acontece, porque até aqui tudo estava cor-de-rosa. Porém, no versículo 6, aparece algo inusitado. E num dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar-se perante o Senhor, e veio também quem no meio? Pois Satanás. E aqui muitas pessoas podem assim indagar e ficar de boca aberta, né? Quem nunca leu o livro de Jó pode pensar, como pode? Satanás é filho de Deus? Porém, nós temos que entender o conceito bíblico de ser filho de Deus. O que significa o término filho de Deus? Essas palavras filhos de Deus, no original hebraico, é a palavra Benei Elohim. E quando a Torá foi traduzida ao grego, a Septuaginta, se traduziu justamente isso aqui como angeloi toteos, ou seja, filhos de Deus. E é a mesma frase que aparece em Gênesis capítulo 6, quando se fala justamente dos nefilins, daqueles que viram as filhas dos homens, acharam bonitas e tomaram elas para mulheres, cada um. Então aqui está se referindo aqui a seres espirituais, a anjos, ok? E a pergunta é, em que consiste ou o que significa ser filho de Deus? Porque todos nós dizemos que somos filhos de Deus. Porém, Yeshua também é chamado de filho de Deus. E aqui disse que esses anjos se chamam filho de Deus, incluindo Satanás. Então existem duas possibilidades, irmãos. Ou nós somos filhos de Deus, ou somos filhos de Adão, ou filho do homem. E em várias ocasiões foi dito que Yeshua é o filho do homem. Porém, o que significa ser filho do homem? Daniel usa muito esse título. Qual é a diferença entre filho de Deus e filho do homem? E no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, quando se fala da genealogia do Messias, começa dizendo como Yeshua, filho de José, filho de Eli, e começa subindo todas as genealogias, filho de Abraão, vai subindo até chegar a Noé, e quando chega a Adão, diz o quê? Filho de Deus. Agora, por que disse Adão, filho de Deus? Porque Adão não teve um pai humano. Então, o que quer dizer filho de Deus? Filho de Deus significa que foi criado diretamente por Deus, sem intermediários. Que Deus os criou diretamente. Então, isso significa filho de Deus. Que Deus os formou diretamente, sem intervenção humana. Então, filho, do homem significa que um homem participou. Que a humanidade participa disso aqui. Então, quando diz filho de homem, quer dizer que Deus utilizou um meio humano. E no caso do Messias, Deus utilizou quem? Miriam. Quando se fala ser humano, significa necessariamente o masculino. Se engloba a todos. Porém, o Eterno usou Miriam. Então, Deus utiliza a carne e sangue para trazer a vida a um ser. Por isso que em João capítulo 1 disse que a nós foi dado o poder, ou seja, a autoridade de sermos feitos filhos de Deus, os quais não somos nascidos da carne, nem por meio do sangue, senão da vontade de Deus. Então isso quer dizer o quê? Que nós nascemos pela vontade, até certo ponto, de algumas pessoas que se acharam bonito por aí, se casaram e nos tiveram. E obviamente que tudo está permitido pelo Eterno. Porém, Deus utilizou o quê? A vontade do meu pai e da minha mãe para me trazer a esse mundo. Então nascemos por vontade humana, carnalmente falando. Porém, para sermos filhos de Deus, agora tem que acontecer um milagre, que é o milagre do novo nascimento. Então aqueles, que têm crido em Yeshua, o Eterno nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então isso quer dizer que quando você e eu nascemos do Espírito, quando nós recebemos a provisão de Yeshua como nosso Salvador, nesse momento nós nascemos como os filhos de Deus. Por quê? Porque não foi o meu desejo vir a esse mundo. Não foi a vontade de meus pais, eu vou fazer Marlon. Não, foi a vontade de Deus. Deus nos resgatou e agora, através do seu Espírito, somos feitos seus filhos. Então, aqui em Jó, se apresenta justamente esses seres, que se chama
filhos de Deus, e disse que entre eles veio quem? Veio Satanás. Isso aqui que Satanás apareceu também entre esses filhos de Deus. E obviamente aqui, irmãos, está aqui se falando no âmbito espiritual, que esses anjos aqui foram criados diretamente por Deus, incluso o próprio Satanás. E de entrada, isso aqui nós já derrubamos uma vaca sagrada, ok, do cristianismo, ou perdão, de muitos conceitos pagãos com respeito que à existência de diferentes deuses. Ou seja, que há deuses do mal e aos deuses do bem. Deus do mal, Deus do bem. Deus das trevas e Deus da luz. Porém, de acordo com a Bíblia, de acordo com os profetas, Deus é um Deus, ok? Ou seja, Deus é um, e Deus criou o bem como ele criou o mal. Tudo foi criado por ele e para ele. E no profeta Isaías, capítulo 45, é onde nos ajuda a derrubar esse mito, essa vaca sagrada. Por quê? Porque aqui vamos derrubar alguns conceitos de que há com respeito ao mal. Então, Isaías 45, versículo 5 ao 7, disse: Eu sou o Eterno, e não há outro fora de mim, ou seja, não há fora de mim, não há Deus, eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que saiba desde o nascente do sol, desde o poente, que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Disse o verso 7, eu, ou seja, o Eterno falando, formo a luz e crio as trevas, e faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Então aqui o Eterno está dizendo que é Ele quem cria a diversidade, que é Ele quem criou a luz e é Ele quem criou as trevas. E aqui vem outra pergunta: para que o Eterno criou o mal? Para que, Senhor, tu criasse a maldade? Porque, Senhor, tu não criaste tudo perfeito desde o princípio, tudo cor-de-rosa, sem inimigos, sem adversário. Para que a diversidade em nossas vidas? Para que um anjo, Senhor, tu criasse? Porque se o Eterno é o Criador, e se ele já sabe de tudo de antemão, então para que ele criar um vírus que vai afetar a humanidade? Porém, daqui temos que aprender um princípio de que qual é a finalidade de Deus? De não ver as coisas a um curto prazo, senão a um longo prazo. Qual é a máxima finalidade da criação? Para que Deus criou os céus, falando de todo o universo, de todas as galáxias, todo esse vasto universo que nós vemos, ou seja, esse universo inescrutável, assim que nós não podemos imaginar. Então, para que o Eterno criou os céus e a terra? E que dentro dessa terra, ok? O que é que ele criou? Criou um grãozinho de areia insignificante. E dentro justamente desse grãozinho de areia insignificante, ele criou o quê? O ser humano. Agora, para que Deus criou justamente o ser humano? O que será que define a natureza de Deus? Acaso Deus teria necessidade de nos criar? Acaso a terra e o ser humano iria fazer Deus assim, se sentir mais poderoso, mais Deus ficar assim, batendo no peito, assim, ai, como eu sou Deus poderoso. Pois e nada iria inflar a Deus. Por quê? Porque se Deus houvesse decidido nunca criar nada, será que ele sentiria falta de algo? Por suposto que não. Por quê? Porque ele é perfeito e ele é completo. Uma pessoa perfeita e completa não sente falta de nada. Então, por que Deus decide criar? Porque a natureza de Deus é dar. A natureza de Deus é amor. Deus é amor e a sua natureza consiste em abençoar, em dar. Deus é a origem de toda boa dádiva, de todo dom perfeito, e ele, ao criar, ele tem em mente um único objetivo: eu quero abençoar as minhas criaturas. Eu quero depositar toda a minha graça, todo o meu amor, tudo que eu sou, vou investir tudo nesse ser criado, a minha imagem e a minha semelhança, chamado ser humano. Então, agora, para que essa criação, porque o ser humano possa chegar a compreender a grandeza do meu amor, para chegar à estatura de varão perfeito, pois o que é que o Eterno precisa? Colocar certos meios adversos que faça com que eu e você nos esforcemos, que busquemos ser melhor a cada dia. E aqui surge uma ideia justamente de que, pois eu colocar o adversário. E isto é como eu falava na semana passada, quando a gente perdeu a conexão, de um lema olímpico que que é conhecido no meio dos atletas olímpicos. E sabe o que eles dizem? Obrigado, meu adversário, porque você me faz cada dia ser melhor. Obrigado porque eu tenho um adversário, eu tenho um atleta que eu sei que se eu não me esforçar, se eu não treinar,
Se eu pela manhã não me acordo cedo, se eu não durmo bem, se eu não tenho um atleta que esteja me desafiando, como eu posso chegar a me esforçar? Então este é um lema olímpico que os atletas dizem agradecendo em um sentido por seus adversários. Por quê? Porque se você e eu não temos um opositor, pois tu que serve, para que você vamos nos esforçar? Qual será a tua meta se não tem ninguém a se opor a te vencer? Ou seja, você não vai buscar melhorar nunca. Por quê? Porque ninguém vai te ultrapassar e você sempre vai ficar ali estático. Agora, isso para a gente buscar a Deus e buscar ser melhor, isso não é para provar nada a Deus. Por quê? Porque Deus não precisa que nós provemos nada a Ele. Ou seja, o que é que nós vamos provar a Deus? Imagine Deus dizendo assim, uau, isso eu não sabia que Marlon fazia essas coisas. Ou seja, Deus não pode aprender nada, irmãos. Por quê? Porque Deus já sabe de tudo. Então, para que fazemos isso? Não é para provarmos a Deus e que Deus diga assim, ai que bom, agora funcionou, agora me sinto melhor, minha autoestima está bem melhor, porque agora sim funcionou, a minha criação está andando na linha reta. Por suposto que não, irmãos. É no momento em que Ele nos cria, Deus nos cria de maneira independente, e justamente para quê? Para que essa prova não prove nada a Ele, senão que prove a nós mesmos. Que com os meios e recursos que Ele tem nos dado, somos capazes de vencer. E ao final, quem estará com o Eterno? Pois os que venceram. Então Deus simplesmente cria um instrumento, e aqui derruba a ideia absurda de que o diabo é inimigo de Deus. Isso aqui é absurdo. Porque podemos crer que um anjo criado infinito pode se opor assim a Deus, que é onipotente, onipresente, que está em todas as partes, que nada pode afetar seus desígnios. Podemos crer, irmão, que um anjinho pode afetar a Deus? Por suposto que não. Deus simplesmente cria os anjos como servos. E incluso a palavra malar, ok, que se traduz como anjo, tem a ver com serviço, ok? Porque daí vem a palavra melahá, que tem a ver com obra. Então, na carta aos Hebreus, disse que os anjos são espíritos ministradores que são enviados para abençoar, para proteger e ajudar a todos aqueles que hão de herdar a salvação. Então, falando aqui de todos esses anjos, ok? Até os anjos caídos são instrumentos nas mãos de Deus, para que eu e você provemos a nós mesmos, se estamos na fé, para perseverarmos e sigamos adiante. E aqui vem outra pergunta. Então, somente para isso Deus criou os anjos? Porque se Deus sabe que ao final vai destruir esses anjos, então para que Deus criou? Ah, Deus criou os anjos para lançá-los no inferno. Agora imagina, irmão, um dia o diabo começar assim a chorar e, ai meu Deus, me arrependo, Senhor. Eu quero aceitar Jesus Cristo, eu quero me converter ao Evangelho. Por suposto que isso não vai acontecer nunca. Por quê? Porque disse a Escritura que esses anjos serão lançados ao lago de fogo para serem destruídos. Então a pergunta é, Deus criou os anjos para destruí-los? Em Apocalipse 20 disse que o diabo, a besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo, ou seja, serão destruídos. E uma vez em que Deus cumpra seu propósito com o ser humano, que é a máxima finalidade da sua criação, então o propósito desses seres serão o quê? Vai se cumprir e eles vão serem totalmente destruídos. E aqui podemos entrar em um sentimento assim similar àquilo que eu falava também semana passada, a um sentimento assim parecido com os da sociedade protetora dos animais, né? Pobres gatinhos, pobres jumentinhos, trabalham sendo chicoteados, pobres cachorrinhos. Ou seja, um sentimento assim parecido que temos com os bichos, a ter agora com os anjos. Pobres anjinhos, que culpa tem os anjos para Deus mandar lá o lago de fogo? E é melhor, quem sabe, você se deprime toda tarde. Ai, meu Deus, pobre diabo. Que maldade. Porém, saiba de uma coisa, irmãos, que dentro da ordem da criação de Deus, incluso os animais e tudo que existe são obras de Deus. E essa obra de Deus tem um único propósito: abençoar o ser humano. O importante na história, irmãos, é o ser humano. O ser humano foi quem Deus decidiu refletir toda a sua glória, toda a sua imagem, todo o seu amor, e todos os demais ao redor são o quê? Objetos que Deus cria para ter esse fim, para nos abençoar. Então, se nós entendermos esse conceito, então entenderemos que todas as coisas que Deus fez são para o nosso próprio benefício. Por quê? Porque se te dá tristeza os anjos caídos, pois vai te dar tristeza todas as coisas.
vai te dar tristeza as baratas, as moscas, já não vai matar mais a muriçoca na tua casa, as moscas, né? Vai estar todo o tempo deprimido. Ai, meu Deus, as formigas, pobrezinha das formigas, que foi criada para a gente pisar nas formigas. Então, não, vamos proteger as formiguinhas. Então, daí você já cria a tua sociedade protetora dos anjos. Porém, saiba de uma coisa, irmão, isso simplesmente foi, ou é, instrumentos que Deus usou para cumprir seus propósitos. E alegra-te, por quê? Porque você é esse propósito. Alegre-se porque tudo, incluso até os animais, foram criados para serem governados por nós. E uma vez em que se cumpra esse objetivo, então já não há necessidade de tudo isso, desses anjos. E é lógico que fomos criados, né, como diz a Bíblia também, inferiores aos anjos. Por quê? Porque nós temos um corpo corruptível. Nós temos um corpo sujeito a, como se diz assim, a muitas condições ambientais. Então, Deus nos faz, ou nos fez menores que os anjos, no sentido de quê? De que os anjos tiveram acesso de estarem na presença de Deus, e falando de toda a descendência de Adão, nós já não estamos diretamente na presença de Deus, como estavam os anjos. Porém, apesar de que Deus tenha nos criado menores que os anjos, ele nos coroa de glória e de honra, e ao final diz a Bíblia que nós julgaremos aos anjos. Inclusive aqui o irmão diz assim, já pensou uma ONG de proteção das baratas? Então nós somos menores que os anjos, por quê? Porque um anjo não está limitado pela matéria. Porém, o que significa Satanás? Satanás significa adversário, Satã, um enganador. Então, no livro de Jó, vemos que Satanás tem acesso à presença de Deus. E a pergunta é, como Deus permite que uma coisa imunda, um enganador, tenha acesso à sua presença? Devemos nos lembrar e não podemos esquecer disso, que Deus ele não é afetado pela maldade de alguém. Deus não se contamina com nada, irmãos. Deus não se contamina em estar na presença de pessoas, mas ou algo abominável. Por quê? Porque ele é perfeito. Por isso que as pessoas do primeiro século não entendiam por que Yeshua andava na presença de pecadores, com prostitutas, com bebarrões, com ladrões, qualquer gente que ele via. Por quê? Porque muitos conceitos rabínicos daquela época era de que se você se juntar com pecadores, a pessoa iria se contaminar. Porém, quando a pessoa ela é perfeita em seus caminhos, pois você não vai se contaminar, por quê? Porque você está em um nível superior. Então, o diabo tem esse acesso à presença de Deus até o dia de hoje. E até Apocalipse, até o final dos tempos, disse que será lançado fora o acusador que nos acusa de dia e de noite. Então, aqui nós vemos em Gênesis capítulo 1, no verso 6, que aparece justamente esse ser. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E vieram se apresentar-se por quê? Porque tem a obrigação de vir diante de Deus. Ou seja, Satanás não faz o que lhe dá na cabeça. Satanás, irmãos, ele está sujeito aos comandos de Deus. Os demônios se enquadram diante da presença de Deus. Porém, aqui diz o quê? Então, veio também quem? Pois Satanás entre esses filhos de Deus. Ou seja, agora, veja que interessante, irmão. Por quê? Porque Satanás, ele não faz aquilo que eu falava, ele não faz o que dá na cabeça dele. Agora, veja quem é que vai tomar a iniciativa entre essa discussão aqui, entre tudo o que aconteceu com Jó. Veja o que diz o verso 7. Então o Senhor disse a Satanás. Então o Senhor disse a Satanás. Então veja que a iniciativa não é de Satanás. Satanás não está andando pela rua já pensando assim, agora sim, eu vou fazer em pedaços a vida de Marlon. Fazer em pedaços agora a vida da irmã Regiane, da irmã Teresina, vou acabar com a vida dessas pessoas. Não, o diabo não tem essa iniciativa. A iniciativa surge de Deus. Então disse aqui o versículo 7. Então disse o Senhor a Satanás, de onde vens? Ou seja, veja que curioso, porque será que Deus não sabia de onde vinha Satanás? Olha, Satanás, eu não tenho te visto ultimamente. Por onde andavas condenado ao diabo? Não, por suposto que Deus sabia onde Satanás estava. Simplesmente aqui isso é uma questão de prestação de contas. Isso aqui é um concílio celestial. E disse aqui Satanás. E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Por que de rodear a terra e passear por ela? Porque o diabo, ele é o príncipe da potestade do ar. Esse é o trabalho de Satanás, andar ao redor da terra cumprindo uma função.
versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Agora, quem é que desperta Satanás para Jó? Pois é o Eterno. E essa palavra que observaste, em hebraico, é a palavra sum, que é uma palavra que se utiliza assim num contexto militar, né? Que se utiliza assim, enquanto um general, por exemplo, ele, antes de atacar uma cidade, o que é que ele faz? Pois ele manda espias para examinar a cidade, para ver quais são as debilidades dessa cidade. Ou seja, Satanás, examinaste meu servo Jó, e nesse momento Deus está incitando Satanás. Ou seja, é como se Deus fizesse assim uma aposta com Satanás. Tem examinado meu servo Jó, Satanás? E disse a continuação, disse o seguinte, verso 8, e disse Satanás assim, observaste meu servo Jó, perdão, mais uma vez aqui, porque ninguém na terra, ou seja, ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia de quê? Do mal. Ou seja, Deus lança o desafio ao diabo. Este é meu servo Jó. Este servo me ama, olha Satanás, eu estou orgulhoso de Jó. Porém, para quê? Para incitar algo em Satanás. Aí nesse versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus de balde? Ou seja, Senhor, será que Jó te serve assim de graça? Será que ele te ama assim, te adora, te busca gratuitamente? Vejamos a resposta no versículo 10. Ele falando com Deus, porventura tu não cercaste de Sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado tem se aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então vejam qual é o argumento de Satanás. Senhor, eterno, o ser humano é um mercenário. O ser humano é interesseiro. Olha, Deus, ele somente te busca por aquilo que ele pode te dar. Tu tens abençoado ele, né? E quem que não vai te servir assim, Senhor, com essa riqueza? Quem que não vai estar aí agradecido assim? Tira tudo dele, te desafio, Senhor, te desafio, tira tudo que já tem e verás se ele não blasfema de ti. Então, em que consiste o desafio de Deus? O desafio de Deus é um testemunho somente aos anjos, irmãos. Senão, ou seja, não é somente aos anjos, senão que é um testemunho ao próprio ser humano, de que o plano de redenção por fé funciona. De que o homem é capaz de reagir ante o amor e a confiança. Né? E este é o argumento que Deus vai tratar de nos provar. Que o amor funciona. Que o amor é algo assim que pode nos fazer reagir por Deus. E que o diabo vai tratar de demonstrar através da história é dizer que não é verdade. Que o ser humano ele é um interesseiro, que o ser humano é um mercenário, que o único que o ser humano se interessa é o que Deus pode dar. Por isso que ele busca Deus. E se a gente se dá conta, irmãos, é uma acusação que nós, como crentes, podemos chegar a ter. De que muitas vezes se prega por aí uma mensagem dizendo, olha, peça ao Senhor, Ele vai te abençoar, Ele vai te dar abundância. E podemos chegar a pensar, podemos chegar assim, a elaborar a mesma filosofia de Satanás. Você busca Deus para Ele te abençoar. E ao entrar nessa filosofia, nessa doutrina, busque ao Senhor e exija Ele te dá, exija que Ele te dê, que Ele te prospere, determina nessa noite. Então, precisamente, irmão, essa pregação é dar razão ao diabo. Por quê? Porque a filosofia de Satanás é que o ser humano é um mercenário. E quando nós dizemos, olha, Senhor, me dá um emprego, me dá um carro novo, Senhor, aquela casa que eu vi na praia, que maravilha, Senhor. Me dá isso, me dá aquilo, estamos dando razão a Satanás. Porém aqui, Deus vai demonstrar a Satanás que não é assim. Que uma pessoa madura na fé como é Jó, uma pessoa perfeita, também madura, é capaz de chegar a amá-lo independentemente dos aspectos materiais. E disse o versículo 12, e disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Agora, aqui você já pergunta, quem é que está no controle? Pois é Deus. E com isso aqui nós podemos ver que se você e eu somos de Deus, pois somos intocáveis. Por isso que Yeshua disse, irmãos, que nem um fio do cabelo da nossa cabeça cairá se Deus não permitir. Nada nem ninguém pode tocar em você se Deus não permitir.
Tudo, absolutamente tudo que te passa nessa vida é porque o Eterno permitiu. Se você está usando hoje um sapato furado, é porque Deus permitiu. E se você está comendo hoje a melhor comida que possa existir, é porque Deus permitiu. E no livro de Apocalipse, no capítulo 11, disse que vem duas testemunhas durante a grande tribulação, e aí essas duas testemunhas, estarão andando o testemunho de Deus. Porém, disse aí que a besta e o falso profeta vai tratar de fazer guerra contra essas duas testemunhas, tentando matá-los. Porém, não pode fazer nada contra as duas testemunhas. Por quê? Porque eles não cumpriram ainda sua função. Porém, quando eles terminarem seu testemunho, nesse momento disso que há em Apocalipse, que a besta e o falso profeta mata as duas testemunhas, porém, eles ressuscitam ao terceiro dia. Ou seja, que eles só morrem depois de terem acabado o seu testemunho. Quer dizer, que enquanto você não tenha acabado o plano que Deus tem para a tua vida aqui nessa terra, mesmo que caia um piano na tua cabeça, você não morrerá. Porém, se você já terminou teu propósito aqui nessa terra, você está no banheiro tomando teu banho, escorrega, cai, mete a cabeça na parede e morre. E aqui Deus vai demonstrar a Satanás que o ser humano é digno de confiança e que ele não se equivocou a criar o ser humano. Olha, Satanás, eu vou te mostrar que meus filhos são dignos de confiança. E ao final do livro de Jó, veremos que também teve uma transcendência gigantesca esse sofrimento para Jó. Porém, Deus foi muito mais além, né? Ele quis deixar aqui para sempre um princípio fundamental que é: a fé funciona. Meu plano funciona, meu plano é perfeito. E essa história de Jó é para se ensinar a todas as gerações. E no versículo 13, disse: E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, ou seja, na casa do irmão mais novo. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavraram e as jumentas pastaram junto a eles. E deram sobre ele os seus sabeus. Ok? Veja o que diz aqui. E deram sobre eles os seus sabeus. Ou seja, os sabeus eles eram famosos por serem ladrões. Né? Eles roubavam os gados aí. Ou seja, era um grupo de assaltantes naquela época. Então diz aqui que, estando aqui, disse, continuar o versículo. E tomaram, e os seus servos feriram ao fio da espada. E só eu escapei para trazer-te a nova. Ou seja, que esses sabeus vieram e roubaram os gados de Jó. Bois, as jumentas, etc. Porém, veja o que disse o verso 16. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu. Isso aqui é muito humano assim. Chega alguém correndo e diz: Fogo de Deus caiu do céu. Inclusive, em um Shabat a gente estava conversando aí sobre justamente isso aqui, sobre algumas seguradoras, né? Algumas, esses negócios, como é que chama? Seguradoras de carro, de casa, essas coisas, né, que eles têm certas cláusulas que diz, por exemplo, que esse seguro, ele cobre, por exemplo, choque, coisas normais, acidente, né, batida, enfim. Porém, eles não cobrem fenômeno da natureza. Ou seja, traduzindo, que as seguradoras não cobrem atos de Deus, como trovões, terremotos, raios, se cair uma árvore. E o curioso é que dizem no sentido de quê? De que nós não cobrimos os atos que vêm de Deus, porque terremoto, supostamente, essas coisas vêm do céu. Porém, a pergunta é: quem fez isto? Especificamente, quem foi o executor do fogo do céu? Pois foi Satanás. Deus o permitiu, porém Satanás foi quem executou. Então, mais bem, as seguradoras deveriam colocar: nós não cobrimos atos do diabo. E disse aqui mais uma vez o verso 16, estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a notícia, para trazer-te a nova. Ou seja, está vindo todo esse bombardeio de notícias que Jó está perdendo todos os seus bens. Versículo 18. Disse versículo 17. 18. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Ou seja, irmão, no momento mais trágico que você está aí perdendo todo o teu patrimônio,
A bolsa de valores despencou, ficasse sem uma moeda para comprar um chiclete, nem a passagem tem mais. Chega uma notícia que perdesse toda a tua família, exceto a tua esposa. E o diabo, a propósito, não matou a mulher de Jó, e vamos saber por quê. Assim, para acabar com Jó de vez. Porém, veja o que diz o versículo 20. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E qual é a tendência, qual é a nossa tendência diante de uma tragédia dessa aqui? Já é mandar todo mundo para o inferno, já manda tudo para o espaço, ou se suicidar. Porém, nesse momento aqui, o que é que Jó faz? No momento de dor, se colocou de luto, raspou sua cabeça, porque era uma prática cultural, para mostrar sua dor, seu sofrimento. Porém, nesse momento, Jó se lançou em terra e adorou a Deus. E disse o versículo 21. E disse, não, 20 já li. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor tomou. Vocês vejam que Jó está dizendo aqui, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E que palavras assim, tão impressionantes, né? Nu saí do ventre de minha mãe, e nu eu vou voltar para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Eterno. E sabe como é que se chama isso aqui? Liberdade. Isso é riqueza. Porque quem é verdadeiramente rico? Pois aquele que se dá conta que não possui nada. Porque se você se dá conta que você não possui nada, quando você não tem medo de perder. Por quê? Porque tudo que você tem não é teu. Entendeu? Então, o verdadeiro rico é aquele que se dá conta que não possui nada. E aqui está justamente, ou seja, essa pessoa está aqui vivendo como que um hotel de passagem. Então, essa pessoa verdadeiramente é uma pessoa rica. Porque a pessoa que pensa que possui as coisas é a pior amargura que temos. Porque quando você pensa que as coisas são tuas, que te pertencem, pois você vai estar todo o tempo com temor, todo o tempo assim, ai meu Deus, será que eu vou vender? Ai, meu pai, vou perder, e a crise, e o desemprego, e agora eu vou fazer, enfim. Se você está pensando que é teu, pois esses temores vêm para ti. Porque quanto mudaria a nossa vida se a gente considerássemos que nós não somos donos de nada? E o que se passa, que ao passar o tempo, nós nos esquecemos da graça de Deus. Tristemente, nós esquecemos que tudo o que temos é pela graça do Eterno. E às vezes começamos a pensar que o que nós temos é porque nós merecemos. Eu cheguei onde eu estou pelos meus méritos. Se hoje estou nessa firma, nessa altura, se hoje eu sou um patrão, eu sou um microempresário, é porque eu me esforcei. Como que ele tem isso aí porque mereceu. É como se, por exemplo, irmãos, né, você a cada dia pela manhã, ou seja, o que passaria se cada dia pela manhã você aí ao se levantar e toma teu cafezinho, né, toma teu banho, né, ou vai ao trabalho, ou vai para qualquer outro lugar, fazer qualquer outra coisa, e aí na hora de você sair, você abre a porta e você encontra um bilhete no chão, ok, deixado pelo teu vizinho do lado. E aí quando você abre o bilhete, né, que teu vizinho aí deixou aí na porta, e quando você abre assim esse bilhete, né, você encontra uma nota de R$100 ou $100, vamos colocar $100 que é mais, né, porque o real não está muito bom. Você encontra aí $100 no bilhetinho. E uma palavra assim dizendo, olá meu vizinho, olá minha vizinha, bom dia, muito bom dia, né, a paz, Deus colocou em meu coração, te dá esses $100, espero que você desfrute dele. E quem sabe assim no primeiro dia, né, se você é bem orgulhoso assim, você até reclama, o que esse vizinho está pensando da vida? Ele está pensando que eu estou morrendo de fome? Né? E quem sabe você vai até o vizinho, né, porque você está assim, meio assim, afrontado pelo que ele fez, né, e você vai ao teu vizinho e pergunta, olha, por que você está me dando aqui esses $100? E aí você força para devolver os R$100 ou $100 ao vizinho, porém teu vizinho insiste, não, rapaz, fica com o dinheiro, rapaz, Deus colocou no meu coração, eu quero dar um presente a ti. E você, tá bom, vizinho, muito obrigado. E aí vocês ficam grandes amigos. No dia seguinte, outra vez, você ao sair de casa, outra vez um bilhetinho com $100 dentro. E aí você vai outra vez ao vizinho, meu querido, que é isso, rapaz, não precisa. Aí o vizinho, por favor, aceita, é de coração. Tudo bem.
Ao terceiro dia, ao sair de casa, está lá a notinha de 100. Ao quarto dia, outra vez 100, quinto, sexto, sétimo, semanas, meses passam. E o que se passa depois de um ano? Você todo dia abrindo a porta, tendo R$ 100 ou US$ 100 na tua porta. Pois teu pressuposto já mudou. Por quê? Porque o teu pressuposto é que os US$ 100 estará aí todos os dias. E como teu pressuposto já mudou, então o que é que você faz? Já se aventura nas compras. Ah, já vou comprar agora a minha Mega TV de 100 polegadas, a minha geladeira de 10 mil, já vou comprar, ou seja, já $100 por dia, tá $3.000 por mês, ou R$ 100 por dia, R$ 3.000 por mês. Ou seja, já posso aí comprar o carro que eu queria. E aí você já se embarca numa concessionária, já tira a tua BMW, já está andando de luxo na tua região, na tua cidade, e chega um dia em que você vai ter que pagar a mensalidade do carro, e você se acorda de manhã cedo correndo para abrir a porta, e quando você abre a porta, o bilhete já não está na porta. E aí você quase tem um infarto, aí vai até o vizinho, bate na porta, e o vizinho abre a porta, e você fica gaguejando, vizinho, é que você não esqueceu de nada não, vizinho? E tem o vizinho vai dizer o quê? Não esqueci, vizinho. Não esqueci, vizinho. Tem certeza, vizinho? Sim, amigo, tenho certeza porque eu estava esperando $100, né? Poxa, amigo, na verdade Deus colocou no meu coração, né, por um tempo. Porém, desculpa-me, né, mas não poderei mais fazer isso aí. E você, vizinho, que injusto. Eu assumi um compromisso. O que é que eu vou fazer agora com o carro que eu comprei? Ou seja, você vai ter que me dar, vizinho. Então o vizinho, ou seja, imagine o vizinho, o que é que o vizinho pensaria? O que se passa, amigo? Eu não tenho culpa. E é você, então porque você me iludiu, seu maldito, miserável, seu canalha, você me iludiu. E essa é exatamente a nossa atitude com Deus, mano. Acaso tem algo que eu e você temos feito para receber o alimento todos os dias? Para receber o oxigênio, para receber o mais básico da nossa vida? Não. Não fizemos absolutamente nada. Tudo é grátis. Porém, o que se passa num dia em que aparentemente nós temos menos? Ai, Senhor, por quê, Senhor? Por que hoje? Por que está fazendo isso comigo, meu Deus? Senhor, o que é que eu vou fazer? Ou seja, já estamos reclamando a Deus. Já estamos justamente dando razão ao diabo de que nós somos o quê? Mercenário. Então, aqui em Jó compreendeu esse princípio e disse o quê? Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. Ou seja, não mereço nada. Saí sem nada e sem nada vou voltar, vou regressar. Bendito seja o nome do Senhor. Qualquer coisa que Deus me dê é grátis. Então aqui nós podemos fazer uma outra pergunta. Acaso quando vem uma bênção na tua vida que você não esperava, você vai reclamar com Deus? Senhor, por que, meu Deus? Por que um aumento de salário, Senhor? Não é justo, tanta gente desempregada e eu recebi um aumento de salário, Senhor. Por quê? Eu não mereço, meu Deus. Por suposto que não. Recebesse um aumento, uma bonificação, quem sabe uma graduação no trabalho, mudasse de função, ou seja, recebesse tantas coisas todos os dias, por exemplo, um dia ensolarado, um dia lindo. Acaso você diz a Deus, Senhor, que injustiça, Senhor, porque um dia tão bonito, meu Deus, para que tanta saúde, Senhor? Estou farto de saúde, manda-me doenças, manda-me enfermidade, eu quero viver no hospital. Então Jó compreendeu esse princípio e por isso ele pôde ser livre e poder adorar a Deus nessas circunstâncias. Por quê? Porque ele entendeu que tudo é graças do Eterno. Tudo vem do Eterno. Então, aqui Jó disse exatamente isso. Nu sai do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. E no verso 22 em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então veja o que diz aqui, que Jó, ele em tudo não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E essa palavra retribuiu, aqui o atribuiu, perdão, não retribuiu, atribuiu, quer dizer que Jó não culpou a Deus. Agora veja o que disse a tradução Nova Versão Internacional desse texto aqui. Diz o seguinte, em tudo isso Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Agora, de que maneira poderíamos acusar a Deus? Pode dizer, Senhor, o que aconteceu comigo é porque Deus
permitiu. É porque Deus, ou seja, é por causa de Deus. Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim. A pessoa passa aí um ano desempregado, acho que Deus se esqueceu de mim, nem falo, nem oro mais porque Deus não me responde, Deus, ou seja, Deus me abandonou. Isso simplesmente, irmãos, é blasfemar de Deus, é acusar a Deus injustamente. Porque de alguma maneira, em algum momento, você e eu pensamos, né, assim, por exemplo, de que Deus se esqueceu de nós, de que Deus nos abandonou. Porém, no momento em que você pensar isso, irmãos, que Deus te abandonou, que Deus se esqueceu de você, olhe, por exemplo, assim, para uma cruz. Ou lembre-se da cruz, onde o Messias passou sozinho, na qual seu Filho unigênito derramou seu sangue por ti. E se em algum momento pensamos que Deus já nos abandonou, isso é acusar Deus de maneira tola, neciamente. Por quê? Porque ao olhar toda a natureza que ele criou gratuitamente, e nesse momento em que você está acusando a Deus tolamente, você está respirando grátis, sem que te cobre nada, nem um centavo. Estás possuindo um corpo que foi dado gratuitamente a ti, e um dos capítulos mais amplos com respeito às promessas e com respeito à prosperidade e saúde e todos esses aspectos que todos nós desejamos se encontra em Deuteronômio capítulo 28. E de acordo com Deuteronômio 28, tem muitas promessas, porém também tem um porém para receber essas promessas. E vejamos o que disse, Deuteronômio 28, verso 1 e 2. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos, não disse aqui alguns, todos os seus mandamentos, que hoje, não disse amanhã, hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, quando a gente lê isso aqui, irmãos, toda a boca se cala e todos ficamos prostrados diante da misericórdia do Eterno. E é melhor dizermos, Senhor, se realmente eu quero justiça, pois eu mereço morrer. Então, aonde fica a jactância? Pois fica excluída. Senhor, dá-me, porém o único que nós merecemos é a morte. Porém o Eterno, eu em ti, espero por tua misericórdia. Então assim, Jó não culpou a Deus neciamente, ele não disse que Deus não lhe amava, pelo contrário, Deus mostrou seu amor por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores, e Yeshua morreu por nós. Então aqui no capítulo 1 foi o primeiro round, e Deus ganhou esse primeiro round. Deus demonstrou a Satanás que é possível que o homem reaja e chegue a superar a imaturidade de ser um mercenário, e não somente estar buscando a Deus pelo o que ele pode nos dar. E com isso nós podemos aqui estar demonstrando a Satanás, ok? Ou Deus, perdão, está mostrando ao inimigo que um ser humano que tenha a fé de vencer o material, ou seja, que o ser humano ele é capaz, irmão, se ele tem fé no Eterno, ou fidelidade, ele vence o materialismo, as coisas efêmeras, e passa a confiar em Deus, apesar das circunstâncias. Por isso que no livro de Provérbios, no capítulo 24, verso 16, diz o seguinte: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas o ímpio tropeçarão, ou os ímpios tropeçarão no mal. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Agora, nós não podemos esquecer, irmão, que o hebraico não tem vírgulas nem pontos. Então, para nós podermos saber como traduzir uma palavra em hebraico, pois nós temos que ver um pouquinho do contexto para saber de qual maneira se coloca a vírgula no idioma em que está se traduzindo. Então, geralmente, esse versículo aqui se interpreta como: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Ou seja, colocando a vírgula depois do justo. Porém, existe uma tradução alterna, ok, que se chama uma tradução mecânica, que poderia servir mais para o propósito desse provérbio aqui, que diz: porque 7 vezes cairá, vírgula, porém o justo se levantará. E aqui você pode perguntar: 7 vezes cai? Quem cai? Pois é necessário que haja caídas no mundo. Porém, há daqueles que fazem outra pessoa tropeçar. Então, as caídas sempre haverá. Porém, haverá tropeço também. Então, quando aqui disse: porque 7 vezes cairá, quem cairá? Pois todos caímos. Porém, qual é a diferença? Ou seja, que todos nós caímos 7 vezes, porém, qual é a diferença? Vírgula, porém o justo se distingue
E todos, por quê? Porque o justo se levantará. Então, qual é a diferença? Porque essa é a tradução alternativa, porque 7 vezes cairá, vírgula, porém o justo se levantará. Não 7 vezes cairá o justo, vírgula. 7 vezes cairá quem? Todos. Porém o justo, ele vai se distinguir dos ímpios. Por quê? Porque o justo não fica prostrado. Por exemplo, qual é a diferença entre um Fusca e uma BMW aí numa descida, numa ladeira? Vamos imaginar agora uma descida entre um Fusca e um BMW, ok? E o Fusca aí na ladeira já pegou assim seu voo, né? E já vai assim, o piloto já vai com os 2 pés no acelerador na descida. E o que se passa com o dono da BMW? Que vê o Fusca disparado na sua frente na descida. Ou seja, um Fusca na descida, ele rebaixa, ele humilha a BMW. O dono da BMW diz assim, que onda é essa? Ou quando essa porcaria que tá andando aí, sabe quanto é que eu estou pagando nessa mensalidade desse carro aqui? Estou pagando 5 vezes o que custa essa porcaria de carro aí, e resulta que me rebaixou. Como é possível pedir para um Fusca na descida? Então, num carro muito, ou seja, eu estou num carro muitíssimo caro, e o que isso quer dizer, irmãos? Que na hora da descida, todos nós caímos assim disparados, seja rico ou seja pobre, seja negro ou seja branco, todos caímos. Então, em que se diferencia o Fusca e o BMW? Pois quando termina a descida e começa a subida. Aí está a diferença. Por quê? Porque o Fusca na descida vai... E na metade da subida da ladeira, de ré. E o que acontece com a BMW? Hoje na subida o piloto coloca toda a potência que tem no carro aí, dispara, adeus Fusca. E essa é a diferença. Todos caímos. Em algum momento todos pecamos, em algum momento todos vamos sofrer provas difíceis, porém qual é a diferença entre o justo e, para começar, o que é um justo? Porque a Bíblia disse que não existe um justo sequer. Então, como nós podemos conciliar 2 versículos que se contradizem? Por quê? Porque, por um lado, disse que o justo se levanta, porém tem outro texto na Bíblia que disse que não há justo sequer. Então, nós precisamos de um terceiro versículo para esclarecer essa aparente contradição. E qual é esse versículo? E creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então, aquela pessoa que confia no Eterno, que teme ao Criador, que lhe obedece, pois no momento da caída, ok? Depois dessa caída, se levanta com mais potência, com mais força. Como Davi. Cada vez que Davi caía ou fazia alguma coisa, o que é que Davi fazia? Escrevia um salmo. Se levantava com mais potência. Então aqui em Jó, ok, capítulo 1, foi justamente o primeiro round, né? Jó se levantou com muito mais potência. Então, se vocês querem saber como terminou o segundo round, pois não percam o estudo do capítulo 2, que continuará justamente com esse tema do dilema no céu. Então eu espero imensamente que vocês tenham apreciado o estudo, e vocês tenham ganhado muito mais em estar aqui conosco, aprendendo um pouco da palavra, né? Não é um estudo assim tão comumente como a gente grava assim de palavras em hebraico e términos, é um estudo mais para a gente refletir em nossa vida e a gente tomar o exemplo da vida de Jó, que tudo o que sucede em nossas vidas tem uma permissão do Eterno para nos levar assim a um nível muito mais elevado do que nós somos. E não somente, como eu falei, para provar a Satanás que nós somos capazes de vencer, senão para provar a nós mesmos que nós somos capazes de servir ao Eterno em qualquer circunstância. Ou seja, chegar à estatura do apóstolo Paulo, que disse em Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Porém, antes do apóstolo Paulo dizer isso, que tudo ele podia naquele que ele fortalecia, o que é que ele disse? Eu sei passar fome, sei passar frio, sei ter abundância, sei passar privações. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Então, essa é a estatura que o Eterno queria justamente elevar a Jó. E vamos ver na decorrência do livro de Jó, que ao final, Deus lhe multiplica tudo a Jó, só não lhe multiplica uma coisa, seus filhos. E vamos descobrir por que o Eterno não deu 20 filhos a Jó, só deu 10 novamente. Então esse foi o nosso estudo de hoje. Espero mais uma vez que vocês tenham gostado, ok? Orem por isso. Não seja apenas um ouvinte da palavra do Eterno, seja como Bereano, irmão. Examinemos tudo, retemos o que é bom, para justamente a gente chegar à unidade da fé. Então,
Muito obrigado a Denise Saldanha, Shalom, irmã Marlene Martins, também aqui a irmã Rejole Lindinha, Mauro Sérgio, Márcia dos Santos, Márcia Freita, Marcos Aurélio do Princípio e Fim, Ivan Pereira, e mais quem aqui, meu pai? Pedro Salles, irmã Marlene, e Liliane Pauchita, enfim, as outras pessoas já citei. Então, deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa diferente. Não, só a irmã que falou aqui da ONG, da Proteção às Baratas, é uma boa ONG para se abrir. Então, que o Eterno abençoe vocês e até amanhã, se o Eterno assim permitir. Shabbat Shalom e até a próxima.